oração do Pai Nosso não é uma oração qualquer. É assim que nós estamos refletindo sobre a importância desta, que é a oração fundamental. A oração que o próprio Deus nos ensina para que nós façamos esse pedido diariamente, até mais de uma vez por dia, porque é isso que Ele quer que nós peçamos. Então, nós que já fomos até o parágrafo 2764, como você vê aí, o Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho, é o centro das Escrituras. Vamos avançar mais um pouco e ver esses dois tópicos hoje, que o Pai Nosso é a oração do Senhor, nós já vimos alguma coisa no vídeo anterior, e é a oração da Igreja. De modo que nós vamos até o parágrafo 2772 nesse encontro de hoje. Vamos começar. Nós temos aqui então o primeiro parágrafo 2765 desse encontro, fazendo uma recapitulação daquilo que nós já vimos no vídeo anterior, mas é uma continuação, então vamos ler. A tradicional expressão oração do Senhor significa que a oração ao nosso Pai nos foi ensinada e dada pelo Senhor Jesus. Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única. Ela é do Senhor. Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Ele é o mestre da nossa oração. Por outro lado, como Verbo encarnado, Ele conhece em seu coração de homem as necessidades de seus irmãos e irmãs humanos e as revela para nós. É o modelo de nossa oração dominical, Dominus, oração do Senhor. O Senhor, só Ele é Deus. Oração do Senhor, o Pai revela ao Filho, e o Filho é a palavra do Pai. É Ele quem nos ensina o que devemos pedir fundamentalmente, essencialmente. Quando Jesus nos disse, buscai as coisas do alto, nessa oração do Pai Nosso a gente vê isso. O que Deus quer para que a gente atinja as coisas do alto, o que Ele quer nos dar. Por isso que aqui diz que Ele é o mestre da nossa oração. É Ele quem nos ensina a rezar. E como Verbo encarnado, Jesus passou, como nós já vimos, 30 anos aproximadamente como o que chamamos de vida oculta. Ele conhece a realidade humana como ninguém, não só como Deus, mas como homem, como ser humano que Ele é. Então Ele vê as nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, Ele conhece as realidades humanas. Então Ele se torna para nós um modelo de oração, sem dúvida alguma. Então o Pai Nosso é a oração do Senhor, como nós já sabemos, mas estamos aqui meditando, refletindo com mais detalhes cada significado da oração do Pai Nosso. E, continuando, não é uma oração qualquer, uma fórmula que a gente deve repetir como se fôssemos máquinas. Vamos ler. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula a ser repetida maquinalmente. Como em qualquer oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus
como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, Ele dá ao mesmo tempo o Espírito, pelo qual elas em nós são Espírito e são vida. João capítulo 6. Mais ainda, a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Gálatas 4. Como nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus, Ele que investiga os corações, o Pai, é quem sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Romanos 8. A oração a nosso Pai insere-se na missão misteriosa de Filho e do Espírito. Nós aprendemos também com o grande apóstolo Paulo, que é o Espírito que clama em nós. Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós, porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como nós fazemos na profissão de fé, né? Esse ensinamento se tornar efeito em nós. É o Espírito Santo que clama ao Pai, o Espírito Santo que está em nossos corações. Então, o Pai sabe o que nós precisamos e é o Espírito Santo que reza conosco. Então, o Pai ouve, escuta e atende a nossa oração, porque estamos pedindo o que é essencial. Então, é o Espírito Santo que intercede a favor dos santos, que somos nós, como a gente já falou aqui várias vezes. Por que somos chamados de santos? Por ser filhos do Santo dos Santos. É Ele que nos santifica. E Paulo usa essa expressão continuamente, chamando todos nós de santos por sermos filhos adotivos de Deus. Então, essa oração do Senhor não pode ficar sendo repetida como se fôssemos máquinas, em cima, maquinalmente. Digamos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. A gente parece que está assim num ritmo frenético, rezando como se fosse uma fórmula, sem viver a oração do Pai Nosso. Viver, orar, não é repetir fórmulas como máquinas, enchendo nossas bocas de palavras contínuas. Não é bem assim. A oração do Senhor, ela é especial, não é uma oração qualquer, como nós temos aqui insistido. E aí, agora a gente vai ver que a oração do Senhor é a oração da igreja, em mais esse tópico que é o de número 3. Vamos ler. A oração da igreja, ela recebeu e viveu desde as origens este dom indissociável das palavras do Senhor e do Espírito Santo, que a elas dá vida no coração dos crentes. As primeiras comunidades rezam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, em lugar das 18 bênçãos em uso na piedade judaica. Segundo a tradição apostólica, a oração do Senhor está essencialmente arraigada na oração litúrgica dos padres da igreja. Olha esse texto aqui de São João Crisóstomo. O Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos, pois não diz meu Pai que está nos céus, mas nosso Pai, a fim de que nossa oração seja com um só coração e uma só alma,
por todo o corpo da igreja. Em todas as tradições litúrgicas, a oração do Senhor é parte integrante das grandes horas do ofício divino, mas é sobretudo nos 3 sacramentos da iniciação cristã que seu caráter eclesial aparece claramente. O que nos é destacado nesse parágrafo, que é uma oração da igreja desde os primórdios, desde os tempos apostólicos, porque foram os próprios apóstolos e os discípulos que pediram ao Senhor que os ensinasse a orar. Então, desde o começo, até 3 vezes ao dia, como lembra ali, essa oração repetida, e feita desde os princípios do cristianismo. Na liturgia, nem se fala. Em toda a liturgia nunca falta o Pai Nosso. No ofício divino, também chamado de liturgia das horas, o Pai Nosso está sempre presente. E lembrando que o que São João Crisóstomo aqui nos explica, a gente não diz meu Pai. Jesus é o Filho unigênito. Ele pode dizer meu Pai. Agora ele nos ensina que o Pai dele é nosso Pai. Então, aí tem uma mudança. Nós somos igreja. Nós somos de uma vida comunitária. Como a gente diz na profissão de fé, que nós cremos na comunhão dos santos, que somos todos nós dos céus, do purgatório e aqui da terra, filhos adotivos de Deus. Nós somos igreja. A gente sempre fala, ninguém se salva sozinho, é preciso estar na igreja, é preciso estar em comunhão, união, unidade. É uma das características da igreja, una, santa, católica e apostólica. Então é nosso Pai, não é simplesmente meu Pai. Meu Pai, quem diz é Jesus. Nós dizemos sempre Pai e Nosso, Pai Nosso. E nas liturgias, desde os primórdios, sobretudo, diz aqui, nesse parágrafo, nos 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. É o que nós vamos ver agora. Leia comigo. No batismo e na confirmação, a entrega, traditio, da oração do Senhor significa o novo nascimento para a vida divina. Como a oração cristã consiste em falar a Deus com a própria palavra de Deus, aquele é incorruptível mediante a palavra de Deus, vive e permanente, 1 de Pedro, aprende a invocar seu Pai mediante a única palavra que ele sempre atende. Eles já podem invocá-lo desde agora, pois o selo da unção do Espírito Santo lhes foi gravado indelevelmente sobre o coração, os ouvidos, os lábios, sobre todo o seu ser filial. Por isso, a maioria dos comentários patrísticos sobre o Pai Nosso são dirigidos aos catecúmenos e aos neófitos. Quando a igreja reza a oração do Senhor, é sempre o povo dos renascidos que reza e obtém misericórdia. O batismo e a confirmação nos fazem filhos adotivos de Deus. O Espírito Santo desce sobre cada pessoa que quer, que deseja o batismo, mesmo que sejam as criancinhas, mas é pela fé dos pais, com testemunhas, padrinhos, que recebem o batismo e depois confirmam esse batismo já com mais idade, né? Então, Jesus, ele é a palavra de Deus.
e ele sabe o que o Pai deseja nos dar. Ele que é incorruptível, ele aprende a invocar seu Pai mediante a única palavra que ele sabe que o Pai atende. Por isso, aqui diz os primórdios, os padres da igreja, os escritos chamados patrísticos, que são dos primeiros séculos do cristianismo, sempre se dirigem aos catecúmenos e aos neófitos, que significam aqueles que se preparam para ser batizados, como era no início, os adultos, no seu uso do juízo, eram preparados e chamados de catecúmenos. Já os neófitos são aqueles já iniciados, que já receberam os sacramentos do batismo, da confirmação, mas estão no início da sua caminhada de fé, no caminho que é o cristianismo, começando a sua vida de cristãos. A oração do Senhor sempre presente desde o início e, portanto, como nós estamos nesse tópico, vendo que é a oração da igreja, o Pai Nosso. Essencialmente é a oração da igreja. E a Eucaristia? Nós vimos que o Pai Nosso está sempre presente na liturgia, sobretudo nos 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação, como nós vimos, e na Eucaristia. Leia comigo. Na liturgia eucarística, a oração do Senhor aparece como a oração de toda a igreja. Nela se revela seu sentido pleno e sua eficácia. Situada entre a anáfora, oração eucarística, e a liturgia da comunhão, ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e intercessões expressos no movimento da epiclese e, por outro, bate à porta do banquete do reino, que a comunhão sacramental vai antecipar. A anáfora, nós conhecemos, anáfora é uma palavra grega, né? Mas nós traduzimos por oração eucarística. Em todas as missas, aquele momento que nós chamamos de consagração, está dentro da oração eucarística, que tem um prefácio. Nós já estudamos isso lá nos sacramentos, né? É só você rever esses vídeos sobre a Eucaristia lá na segunda parte aí no nosso canal, que está na segunda parte do catecismo, na playlist você encontra lá. Mas a oração eucarística, ela começa com o prefácio e vai até a doxologia, que são aquelas palavras de louvor finais que fecham a oração eucarística, por Cristo, com Cristo e em Cristo, que nós já sabemos até de cor, né? Bom, entre a oração eucarística e o rito de comunhão, o momento de nós recebermos corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, nós temos esse início do rito com a oração da igreja, a oração do Pai e Nosso. É isso que a gente vê, e esse movimento da epiclese, essa invocação do Espírito Santo, é um complemento, aí a forma como a gente vê de bater à porta do banquete celestial que nos vai ser servido daí a pouco, né? Depois da oração da paz, já vem o momento de comunhão. Então o Pai Nosso é que abre esse momento tão importante, tão único na nossa vida, que é o recebimento do Cristo Senhor no templo sagrado de nossos corpos. Continuando ainda sobre a oração do Senhor na Eucaristia, nesses 2 últimos parágrafos que nós estamos vendo hoje. Vamos ler. Na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter exclusivo
escatológico de seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação, que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos ao nosso Pai, ao contrário das orações da antiga aliança, apoiam-se sobre o mistério da salvação já realizada, uma vez por todas, em Cristo crucificado e ressuscitado. Da fé inabalável brota a esperança que anima cada um dos 7 pedidos. Estes exprimem os gemidos do tempo presente, este tempo de paciência e de espera, durante o qual ainda nem sequer se manifestou o que seremos. Primeira carta de João, capítulo 3. A Eucaristia e o Pai Nosso voltam-se para a vinda do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11. Veja que na Eucaristia nós temos a oração do Pai Nosso e abrindo o momento da comunhão. Esse caráter escatológico, que são os últimos tempos, quando o Senhor vai voltar em sua glória, não mais na humilhação que Ele passou, praticamente expulso da vida terrena, com a sua paixão e morte, que Ele transforma num sacrifício de redenção para todos nós. Ele vai voltar. É a segunda vinda. Nós professamos isso. Nós acreditamos na volta do Senhor com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua pompa, com todos os exércitos celestiais. É o final dos tempos. E o Pai Nosso tem essa característica também dessa esperança, dessa espera que nós temos da vitória final do bem, quando serão renovadas todas as coisas. Por enquanto, estamos aí sempre nesses obstáculos a serem vencidos e, como a gente diz, né, com gemidos, esperando, gemidos do tempo presente, vivendo, né, as dificuldades da caminhada, as perseguições que Jesus nos disse que teríamos e estamos tendo, sempre perseguidos nesses 2000 anos, mas confiantes. E a oração do Pai Nosso é tudo isso que nós vemos nestes 7 pedidos. E antes de nós analisarmos cada um desses pedidos, um por um, nós temos ainda o artigo 2, que vai falar dessa maravilha que é podermos chamar o Pai de Jesus Cristo. Ele nos dá essa possibilidade. Ele inclusive nos recomenda que nós chamemos o seu Pai também de Pai, e Pai Nosso. É isso que nós precisamos ver nesse artigo 2 que nós vamos comentar no próximo encontro. Continue, persevere nessa formação, porque é essencial que a oração do Senhor seja vivida de fato, realmente, com fé, com confiança, com humildade, do jeito que Deus quer que nós oremos. A oração do Senhor é a oração fundamental. Combinado? Então, até lá, até no próximo encontro. E fique sempre com Deus, e Deus te abençoe. A fé
compromisso que é preciso repartir.